Mas, se isto é plágio, que diremos então daquele que comete o próprio Jorge, ao mencionar o mesmo slogan sem dar a referência do autor, o então Coronel Otávio Costa, e sem esclarecer sequer que não se tratava de invenção original, mas de adaptação de América, la vite ou la vite. Nem vejo, nas presentes circunstâncias, como escaparei eu mesmo da acusação de plágio, ao citar por minha vez estas palavras sem referir o autor do original, que desconheço e continuarei desconhecendo pelos séculos dos séculos, não sendo suficientemente maluco para dedicar a essas coisas a atenção obsessiva que lhes consagra Fernando Jorge. Mas Jorge não denuncia somente os plágios, e sim também os erros. São centenas, segundo ele, graves, imperdoáveis, de diversas espécies. Dou um exemplo do rigor científico com que ele procede na sua apuração. Francis, escrevendo em 1993, cita a sentença "O Brasil não é um país sério", atribuindo-a a Charles de Gaulle, que a teria dito durante a Guerra da Lagosta, de 1962. Mentira grosseira, coisa de apedeuta, besteira intolerável, proclama Jorge, informando que, em 1979, o diplomata Carlos Alves de Sousa, desmentindo o equívoco generalizado na imprensa, atribuiu a si mesmo a autoria da frase. Jorge nem de longe percebe que, primeiro Francis errou junto com a torcida do Flamengo e não há por que culpar seletivamente um só indivíduo por um erro que todos já vinham cometendo desde 30 anos antes. Segundo, não se sabe sequer se é erro mesmo, sendo pura beatice tomar a declaração de Alves de Sousa como verdade de evangelho, sem levar em conta a hipótese altamente plausível da mentira piedosa e diplomaticamente conveniente. Outro exemplo, não há país rico quente, escreve Francis. Leviano como sempre, apostrofa Jorge, Paulo Francis expeliu uma grande mentira. E a República da África do Sul? E a Arábia Saudita? E o Catar? E o Omã, na entrada do Golfo Pérsico? Bem, para saber se uma sentença é verdadeira ou falsa, é preciso antes conhecer o sentido dos termos que emprega. País rico, no artigo de Francis, significava país com alto PNB e grandes fortunas vicejando ao lado da miséria, ou país com um bom nível de vida para toda a população, país de primeiro mundo. Se a expressão foi usada no primeiro sentido, Francis de fato mentiu. Se foi usada no segundo, quem mente é Fernando Jorge. Ora, quem quer que leia habitualmente a coluna do Francis sabe o que ele quer dizer com país rico. E neste caso Jorge mente duas vezes, ao fingir que não sabe disso e ao ocultar do público que o rico Omã tem uma população de mais de 50% de analfabetos, a próspera Arábia Saudita quase 40%, e o opulento Catar tem pouco mais de 1% de sua população nas escolas superiores, indicadores mais que suficientes para colocar esses países a léguas do primeiro mundo. Quanto a mim, não sei se há ou não país rico quente, e, sem ter pensado muito no assunto, a ideia de que não haja nenhum parece até mesmo estranha, mas sei que os países quentes citados por Jorge não ricos no sentido de Francis. O mais notável é que Fernando Jorge declara que para escrever essas coisas empregou o melhor de si, gastei toda esta minha cultura, toda esta minha erudição, correndo o risco de ser chamado de pronóstico, prudentissimamente, o autor se deteve um segundo antes de acrescentar, ao inventário dos dons gastos na confecção do livro, a inteligência e o bom senso. Finalmente, Jorge empenha-se na tarefa de reparar as injustiças cometidas por Francis. O método é simples, consiste em beatificar as vítimas. De Abraham Lincoln a Tarso de Castro, de Jarbas Passarinho a José Genuíno, todos os criticados no Diário da Corte ou nos livros de Francis surgem transfigurados por uma luminosa coroa de adjetivos: talentoso, honesto, competente, proeminente, brilhante, belo, adorável, maravilhoso, indulgente, compreensivo, bondoso, generoso, admirável. Mas não é só o rol de adjetivos que é extenso. Jorge faz listas exaustivas dos nomes de pessoas que ama, admira e venera, sobretudo nas redações de jornais, deixando a impressão de que ninguém nesse meio é ruim, só o Francis, e insinuando, de passagem, que cada uma dessas belas criaturas tem o direito e o dever de ambicionar para si o espaço do Diário da Corte. Põe em leilão o emprego do Francis e adula os concorrentes, incentivando-os a que façam seus lances. Mas tudo isto é, segundo assegura o editor, feito sem o mínimo de máfia ou sentimentos ruins. No que diz respeito ao primeiro item, acredito, Jorge tem a coriácea boa-fé de um doido varrido, não duvida de uma só palavra do que diz e nem de longe imagina que possa haver algo de errado com a sua cabeça. Nem ninguém correrá o risco de avisá-lo, suponho. Muito menos o editor, a quem a demência do autor está rendendo os lucros, financeiros e políticos, de um pequeno sucesso de escândalo. Quanto aos sentimentos, Jorge não os oculta, são tão elevados, aliás, que não poderia escondê-los à sombra da sua diminuta estatura. Eis um exemplo, a minha metralhadora giratória, porém, não para, continua a tratalar, a matracujar, a engolir seus serpenteantes pentes de balas, rororororororo,
Não contei o número de itaás, porque não tenho o empenho investigativo de Fernando Jorge. Pelo menos o uso desse instrumento, a metralhadora, o biógrafo admite possuir em comum com o biografado. No mais, dois escritores não poderiam ser mais diferentes. Francis, gordo, enorme, despreocupado, sempre rindo de si, desleixado no escrever e no citar, confiante na sua cultura, que é, segundo disse alguém que não lembro, mas que o Fernando Jorge há de descobrir nas suas fichinhas, aquilo que sobra no fundo de nós quando esquecemos tudo o que aprendemos. Jorge, miúdo, raquítico, nervoso, constipado talvez, como em geral os bibliotecários de ofício, meticuloso, jamais confiando na memória, talvez por suspeitar, não sem motivos, que nada haja sobrado no fundo, sempre remexendo os arquivos em busca de vírgulas para cravar suas minúsculas lâminas recurvas na pele dos desafetos incautos. No capítulo das comparações animais, não sei que bicho seria Francis, fisicamente, pois o rinoceronte é demasiado taciturno, o hipopótamo demasiado preguiçoso, o urso demasiado astuto, o elefante demasiado grande. Profissionalmente, é de certo um tigre, o bicho temível que não se enturma e do qual todos querem distância, exceto os marajás quando se juntam em bandos para caçá-lo, prudentemente montados em elefantes estatais. Quanto a Jorge, não há, nesse ponto, dificuldade. Ele mesmo se qualifica de um altivo galo de briga. A julgar por sua aparência física, estampada em 3 retratos na página 306, e levando-se em conta especialmente o gogó e a crista, talvez tenha alguma razão, caso se admita a hipótese de um galo de bigodes. Mas isso não importa, galo ou galinha, para o tigre é tudo frango. 23 de dezembro de 96